Este vídeo parte de um problema real que costuma ser mal formulado. Quando se discute dinheiro, quase sempre a conversa deriva para objetos específicos, autoridades emissoras ou efeitos visíveis como inflação e crises. O erro começa aí. O problema econômico relevante não é o comportamento de um ativo isolado, nem a competência de uma instituição específica. O problema real é a coordenação de decisões em um ambiente onde os recursos são escassos, o tempo importa e o conhecimento está disperso entre milhões de indivíduos que não se conhecem, não compartilham objetivos e não têm acesso às mesmas informações. Em economias complexas, cada pessoa age com base em informações locais, parciais e muitas vezes tácitas. Um produtor conhece suas próprias restrições técnicas, um consumidor conhece suas preferências imediatas, um investidor avalia expectativas futuras sob incerteza. Nenhum agente, nem mesmo uma autoridade central, possui acesso ao conjunto completo dessas informações. Ainda assim, as decisões precisam se encaixar minimamente ao longo do tempo para que a divisão do trabalho seja possível. Coordenação econômica significa exatamente isso: compatibilidade intertemporal entre planos individuais formulados de forma descentralizada. Essa coordenação não equivale a equilíbrio estático nem à harmonia perfeita de interesses. Trata-se de um processo contínuo de ajuste, no qual erros ocorrem, planos são revisados e expectativas são corrigidas. Para que esse processo funcione, existe uma condição lógica indispensável: a possibilidade de cálculo econômico. Sem cálculo econômico, não há como comparar alternativas de uso de recursos escassos de maneira consistente. Não se trata de um detalhe operacional, mas de uma restrição estrutural do próprio raciocínio econômico. Cálculo econômico significa a capacidade de comparar meios e fins usando uma unidade comum que permita avaliar custos de oportunidade ao longo do tempo. Não é apenas contabilidade, nem registro histórico de preços. É a base informacional que permite decidir se um recurso deve ser usado aqui ou ali, agora ou depois, para este fim ou para outro. Onde essa capacidade inexiste ou é distorcida, a coordenação social se rompe, independentemente das intenções dos agentes envolvidos. É nesse ponto que o dinheiro aparece, não como convenção superficial ou ferramenta acessória, mas como uma infraestrutura informacional. O dinheiro emerge como o mecanismo que torna o cálculo econômico operacional em contextos de alta complexidade. Ele condensa conhecimento disperso em sinais comparáveis, permitindo que decisões descentralizadas se comuniquem indiretamente ao longo do tempo. O dinheiro funciona como um sistema de comunicação econômica que dispensa conhecimento global e coordenação consciente entre os agentes. Por isso, qualquer definição séria de dinheiro precisa ser funcional. Definir dinheiro por propriedades físicas, por reconhecimento legal ou por autoridade emissora é analiticamente insuficiente. Essas características podem existir ou não, sem tocar no núcleo do problema. Dinheiro pode ser definido como o sistema que possibilita o cálculo econômico ao fornecer uma base comum para a comparação intertemporal de alternativas, permitindo a coordenação de planos individuais em um processo econômico descentralizado. Essa definição exige exclusões claras. Dinheiro não é riqueza. Riqueza são os bens e serviços que satisfazem necessidades humanas. Dinheiro é o mecanismo que coordena decisões sobre essa riqueza. Dinheiro também não se confunde com ativos financeiros, que representam contratos específicos, nem com arranjos institucionais particulares. Um sistema que não transmite informação confiável para o cálculo econômico não desempenha função monetária, independentemente do nome que receba. Com esse fundamento estabelecido, é possível avançar para o funcionamento técnico da coordenação monetária. Em um sistema descentralizado, os preços monetários surgem como resultados agregados de decisões individuais. Cada preço incorpora informação sobre escassez relativa, preferências temporais e expectativas futuras. Nenhum agente controla esse processo,
mas todos o utilizam. O sistema funciona porque os sinais são relativamente estáveis, comparáveis ao longo do tempo e difíceis de manipular sem custo. Quando esses sinais deixam de refletir restrições reais, o problema não é moral nem político, é informacional. O cálculo econômico começa a operar sobre dados distorcidos. Projetos que parecem viáveis não são. Investimentos são direcionados para usos incompatíveis com as preferências reais da sociedade, e a descoordenação se acumula. O ponto central é que a falha monetária ocorre antes de qualquer colapso visível. Ela é lógica, não empírica. Para tornar isso mais concreto, vale usar uma analogia estrutural precisa. Imagine o sistema monetário como a infraestrutura contábil de liquidação de uma economia inteira. Não uma contabilidade retrospectiva, mas um sistema vivo que permite que contratos implícitos e explícitos sejam comparados no tempo. Cada decisão econômica é como uma instrução lançada nesse sistema. O dinheiro funciona como o padrão comum que permite que essas instruções sejam avaliadas, priorizadas e compatibilizadas. Agora pense em um sistema contábil onde a unidade de medida muda de forma imprevisível ao longo do tempo, ou onde ajustes podem ser feitos sem vínculo claro com restrições reais. Os registros continuam existindo, os números continuam sendo somados, mas a informação deixa de ser confiável. Não é necessário que alguém falsifique dados intencionalmente. Basta que o sistema permita alterações que rompem a comparabilidade intertemporal. O resultado é que decisões corretas no papel produzem resultados incompatíveis na realidade. O dinheiro saudável funciona como uma infraestrutura de liquidação que preserva a integridade da informação ao longo do tempo. Ele permite que agentes comparem contratos passados, decisões presentes e expectativas futuras usando a mesma base lógica. Quando essa base se deteriora, o sistema continua operando formalmente, mas sua função coordenadora já foi comprometida. A economia não quebra de imediato. Ela perde a capacidade de se ajustar de forma eficiente. Se esse tipo de análise está sendo útil até aqui, vale deixar um convite racional. Compartilhar este vídeo e sinalizar interesse por esse tipo de conteúdo ajuda a levar discussões técnicas sérias sobre dinheiro e coordenação econômica a mais pessoas. Isso não muda o conteúdo, mas amplia o alcance de uma abordagem que foge de slogans e narrativas simplificadoras. Um erro comum de quem acha que entendeu esse tema é confundir coordenação com estabilidade superficial. Muitos acreditam que, enquanto transações continuam ocorrendo e preços continuam sendo exibidos, o sistema monetário está funcionando. Esse raciocínio ignora que o problema não é a existência de preços, mas a qualidade informacional desses preços para o cálculo econômico. Um sistema pode gerar números continuamente e ainda assim falhar na sua função essencial. Outro erro frequente é tratar falhas monetárias como eventos pontuais, causados por choques externos ou decisões isoladas. A análise funcional mostra que a falha é estrutural e cumulativa. Quando a informação monetária se degrada, os erros de coordenação se acumulam mesmo em períodos de aparente normalidade. O colapso visível, quando ocorre, é apenas a manifestação tardia de uma falha lógica anterior. Há também a confusão entre intenção e resultado. Muitas análises atribuem problemas monetários à má-fé, incompetência ou interesses específicos. Ainda que esses fatores possam existir, eles são secundários. Um sistema mal desenhado falha mesmo quando operado por agentes bem-intencionados. O foco correto não é quem controla o sistema, mas se o sistema preserva ou não a possibilidade de cálculo econômico consistente. As implicações práticas desse enquadramento são diretas. Avaliar um sistema monetário passa a ser uma questão de verificar se ele preserva sinais confiáveis ao longo do tempo. Para decisões de custódia, investimento ou operação, o ponto central não é volatilidade de curto prazo, mas a integridade da infraestrutura informacional. Sistemas que permitem ajustes arbitrários na base de cálculo tendem a gerar descoordenação,
mesmo que ofereçam estabilidade aparente em certos momentos. Esse mesmo raciocínio se aplica à escolha de instrumentos, arranjos de custódia e estratégias operacionais. Quanto mais intermediada e opaca for a estrutura, maior a distância entre decisão individual e restrição real. A coordenação eficiente exige que os sinais enfrentem resistência, custo e limitação. Sem isso, o cálculo se torna uma simulação desconectada da realidade. O fechamento conceitual deste vídeo é simples e irreversível. Dinheiro não é um objeto, nem uma política, nem uma narrativa. É uma infraestrutura lógica de coordenação baseada em informação. Uma vez que essa lente é adotada, torna-se impossível analisar sistemas monetários apenas por seus efeitos visíveis ou por suas intenções declaradas. O que passa a importar é se o sistema preserva ou destrói a possibilidade de cálculo econômico. Depois que isso fica claro, certas discussões simplesmente não fazem mais sentido da mesma forma.